é fundamental, né, para a gente aprender informações, né? Então, aquilo que nós estamos tendo contato, isso a gente vai armazenar na nossa memória de longo prazo. Então, esse é um construto que tem sido muito investigado e está envolvido, né, tanto com os aspectos relacionados à produção de fala, a compreensão, né, a percepção da fala, a leitura, a escrita, que são os componentes mais verbais da nossa cognição. Também a gente pode falar que esse sistema está envolvido na criação de imagens mentais, na orientação espacial, no planejamento de rotas. Então, esses aspectos mais relacionados à cognição visoespacial. E também nós temos, associado a esse sistema de memória, a possibilidade de selecionar as informações que são relevantes, inibir aquelas informações que são irrelevantes, de maneira que a gente possa raciocinar, tomar decisões, manter as informações ativas. Então, são as funções mais executivas. Então, pensando que a psicologia cognitiva procura fazer esquemas de como esse sistema cognitivo funciona, a gente pode pensar nesse modelinho aqui, né, um desenho de como seria a memória de trabalho. Então, teria né, o executivo central, né, isso que coordena o funcionamento, né, desses sistemas de memória, e que a gente tem armazenamento de informações visoespaciais do ambiente, e que as informações verbais, fonológicas, sendo armazenadas. Então, as pesquisas foram mostrando que nós temos esses dois componentes, a dissociação desses dois componentes na nossa memória de trabalho, né? Eles são distintos, né? Então, as pesquisas foram no sentido de ter maneiras de se investigar isso, né? Então, no componente visoespacial, a gente tem os chamados blocos de Corsa, que a gente pode avaliar a memória para a posição dos blocos no espaço. E aqui nós temos também padrões visuais, podemos ter faces também, então são estímulos de natureza visoespacial. E para se avaliar o componente verbal, a gente pode avaliar a memória de trabalho através de sequências de dígitos, sequências de palavras, sequências de pseudopalavras, sequências que são de sílabas que não formam unidades significativas. Isso para avaliar, né, então, essa memória de trabalho. Só que, conforme as pesquisas foram avançando, né, por volta dos anos 2000, o Baddeley, ele disse, bom, tá certo que esses sistemas são dissociados, mas nós também temos a possibilidade da integração desses sistemas. Então, ao fazer uma tarefa verbal, eu também posso criar imagens mentais das palavras, das listas. Ao fazer uma tarefa de memória visual, nós também podemos utilizar estratégias verbais. Então, ele propôs assim, que a nossa mente, né, esse nosso sistema cognitivo tem um chamado buffer episódico, que integra as informações em unidades mais complexas. Então, seria que ele receberia esse buffer episódico, recebe as informações visoespaciais do ambiente, recebe as informações auditivas, verbais, fonológicas, e integra essas informações. Então, aqui ele fala, bom, a gente tem essa capacidade cognitiva, né? A gente trabalha com códigos multimodais. Então, isso é o chamado integração ou binding de informações. E aqui, ao fazer essa proposta, então se permitiu ampliar as tarefas de memória para avaliar assim, essa memória nossa de curto prazo. Então, por exemplo, envolvendo associação entre faces e nomes, associar os objetos aos seus locais no espaço. Então, aqui, isso permitiu assim, ampliar aí as tarefas e investigar como é que funciona essa nossa memória para informações mais complexas, informações que envolvem diversas características, né? Então, não é só palavra, eu posso estudar a associação de faces com nomes, por exemplo, os objetos onde que eles apareceram, as formas geométricas com cores, e assim por diante, né? Então, esse binding na memória, né, exige, né, parece que tem evidências, né, apontando que exige um componente específico da memória de trabalho, permite a compreensão do ambiente,
né, de maneira mais integrada, né, e possibilita aí a aprendizagem dessas informações ali multimodais, ali mais episódicas. E ao propor, né, que nós temos essa capacidade, também tem amostras clínicas que podem ter algum tipo de comprometimento nesse caso, né? Então, abriu-se também essa linha de pesquisas, né? Quais são os déficits nesse sistema específico de memória, né? Então, pode-se estudar o caso de demências, por exemplo, a doença de Alzheimer, e também tem essa questão dos transtornos de aprendizagem, sejam aqueles mais verbais, como a dislexia, ou mais de natureza visoespacial, ali, que são crianças que têm um comprometimento visoespacial mais severo. E também no caso da atenção. Eu vou apresentar aqui para vocês a questão do binding na dislexia, ali nas crianças que têm transtorno de leitura. E se a gente pensar assim, a leitura, né, aprender a ler, né, qual que é o desafio da criança naquele momento? Né? Ela está operando com códigos ali que são visuais, né, os grafemas, e associando aquilo aos fones, aos sons da fala e aos fonemas. Então, isso envolve um tipo de binding, né, que é o binding de um componente mais visual da memória com um componente fonológico verbal. Então, tendo essa perspectiva, né, a gente pode pensar que a aprendizagem de leitura, né, ela envolve não só o componente fonológico, como também o componente visual, mas também um aspecto relacionado à integração entre esses componentes. Né? Então, a gente vem aqui com uma linha de pesquisa para investigar essa questão dos transtornos de leitura. Né? Será que existe dificuldades específicas de integração dessas informações? Então, na área de dislexia, tem pesquisas que verificam essa integração, né, entre as modalidades visuais e verbais, mas até então, poucos estudos verificavam isso em termos de memória de trabalho, né, em termos da memorização temporária dessas informações em tarefas mais relacionadas à memória de trabalho. Então, tinha de fato já algumas pesquisas relacionadas a esses aspectos da integração, mas relacionados com uma aprendizagem mais de longo prazo, né, em outros tipos de procedimentos. Mas faltava justamente investigar isso com relação a tarefas mais relacionadas à memória de trabalho. Então, vou apresentar aqui para vocês 3 estudos nessa linha, né? Uma primeira abordagem que a gente fez aqui nesse artigo publicado em 2016, né, junto com o grupo de pesquisa da Universidade de Pádua, e que a gente foi investigar justamente, né, essa questão desse binding visual fonológico em crianças com dislexia. Então, nesse estudo, a gente pegou uma amostra de crianças de 10 anos de idade, né, a gente pareou o grupo controle com crianças com dislexia, 23 crianças em cada grupo, aqui de quarta, quinto e sexto ano. Né? E como que era essa tarefa? Né? Então, a gente apresentava aqui, né, uma folha com diversos desenhos, né, com diversas figuras, e cada figura tinha uma sílaba associada que o pesquisador apresentava ali para as crianças. Né? E nesse teste envolveu 4 provas, né? Então tinha 4 cartões, e ao longo desses cartões, 4 figuras ficavam em locais fixos e 4 figuras variavam de local. Né? Então, qual que era a ideia disso? Né? Aquelas figuras que são em locais fixos, ela facilita a aprendizagem ao longo das provas. Né? Então, justamente, a gente foi verificar ali, né, se as crianças, como que esses grupos de crianças aprendiam aí a associar, né, sílabas sem sentido a essas formas sem sentido. Aqui, tentando trazer esse componente mnemônico de associar informações. Né? Então, tinha uma fase de codificação de estímulos, né? A criança recebia a folha com os desenhos, que o pesquisador apontava para uma dessas figuras e falava a sílaba, e a criança repetia em voz alta, né? Para ela codificar
aquele estímulo. E era feito isso 1 a 1, e após acabar os estímulos, vinha a fase de evocação, né? Então, o pesquisador apontava aqui, né, em ordem aleatória, as figuras, e a criança deveria evocar em voz alta qual era a sílaba que foi associada a cada uma delas, né? Então, é esse tipo de tarefa ali que a gente estava vendo, né? Essa memorização temporária ali, né, ao longo dessas provas. Então, aqui, se a gente olhar aqui, né, nos resultados, né, que a gente tem esse binding da memória para as localizações variáveis, a gente tem aqui, né, uma diferença entre os grupos, né, um pouco mais, as médias se diferem aqui um pouco mais de um desvio padrão, né, que a gente vê pelo D de Cohen, aqui o tamanho do efeito, né, que diz ali quanto que uma média difere de outra em termos de desvio padrão. Então, isso a gente observa para aqueles estímulos que foram apresentados em locais variáveis, locais fixos, e o desempenho total na tarefa, né, a gente vê que os grupos diferem nessas diferentes medidas. E aqui também medidas como os erros de binding, mismatches, por exemplo, a criança falou a sílaba com a figura errada, né? Então isso é considerado um erro de binding. Aqui a gente vê que as crianças com dislexia também têm um desempenho, têm um número maior de erros. Erros fonológicos, elas também erram mais e também cometem, tem mais omissões, né? Elas também se recordam menos ali na hora nessa tarefa de recordação. Olhando graficamente aqui, né, então a gente pode, separando aqui pela primeira e segunda prova e a terceira e quarta prova, a gente vê aqui o grupo controle para estímulos fixos, para estímulos em locais variados, e aqui o grupo de dislexia aqui, né, com estímulos variáveis e estímulos fixos, né? Então aqui a gente vê que tem uma diferença entre os grupos, né? O grupo de dislexia tem um desempenho inferior. Essa inclinação, né, da primeira e segunda prova para a terceira e quarta, a gente tem um aumento, né, que indica assim, o efeito da aprendizagem que foi observado para ambos os grupos de participantes. Só que interessante aqui que o grupo controle ele se beneficia daqueles estímulos que são apresentados em locais fixos, né? Então isso auxilia o processo de integração das informações, auxilia a aprendizagem dessas associações, o que não foi observado aqui no caso das crianças com dislexia. Então, o que esse primeiro estudo mostrou, né? Que nessas crianças a gente tem um desempenho inferior no caso do binding, mas a gente, né, como um primeiro estudo, a gente viu que tinha algumas limitações. Por exemplo, uma tarefa com elevada dificuldade, possuía 8 estímulos, e além disso, a evocação, né, a tarefa era baseada assim, na produção verbal. Né? Então, que é sabido ali que as crianças com dislexia poderiam ter uma dificuldade maior ali, por conta desse componente mais fonológico envolvido na tarefa. Então, a gente pensou ali, né, que um estudo poderia ajustar a complexidade da tarefa, por exemplo, aumentando progressivamente o número de estímulos, avaliar também a evocação verbal visual, ou seja, dar o estímulo verbal para a criança, né, ali a pseudopalavra, a sílaba, e a partir dessa sílaba ela indicar na folha qual seria o estímulo visual, né, para reduzir ali o componente mais fonológico da tarefa para ela, e incluir outras medidas de controle, assim, avaliar mais detalhadamente qual é a capacidade de memória dela para tanto num componente puramente fonológico quanto puramente visoespacial. Então, isso a gente fez um outro estudo, né, que foi publicado aqui em 2019, junto com a equipe também da Universidade de Pádua, em que a gente testou uma tarefa aqui chamada expand memória, né, um expand binding, que vai medir a capacidade, né? Então vai ter um aumento progressivo da complexidade dos estímulos ao longo das provas. Então, o que a gente avaliou? A gente incluiu duas medidas do componente fonológico,
Então, a gente testou expandir dígitos, né, capacidade de memorizar sequências de números, e a capacidade de repetir não palavras, né, palavras sem sentido, que é uma tarefa ali que representa aí um desafio considerável para a memória fonológica. Duas medidas do componente visoespacial, né, o chamado teste blocos de Corse, que avalia a memorização de posições espaciais, e uma tarefa visual, puramente visual, que era memorizar essas figuras abstratas, né? Então, a criança tinha que reconhecer ali uma sequência. Então, a gente media esses componentes mais verbal, fonológico e mais visoespacial. E veio também duas tarefas de binding, né? Aqui, o chamado da forma para não palavra, então indicava as formas para a criança, igual naquele estudo anterior, e a partir de indicar as formas, ela evocava as não palavras, e também a gente forneceu as não palavras, e ali ela tinha que recordar qual que era a forma associada com elas. Então, nesse estudo, a gente incluiu 30 crianças em cada grupo, né, pareados aqui por idade, por ano escolar e sexo, né? Então, e como eram esses estímulos, né? Então, a partir de fornecer essas formas sem sentido, né, associadas às sílabas, a criança tinha que evocar a sílaba que tinha sido associada, né? Então, começava bem simples, né, apresentando uma não palavra e uma figura, e depois duas, três, até que a criança não conseguisse mais fazer essa tarefa de memória, né? Até que ela errasse aqui cada uma das provas num determinado nível de dificuldade. E também partindo de fornecer para as crianças, né, na fase de que elas tinham que fazer a tarefa, né, que elas tinham que recordar, falando para ela as sílabas, e ali a tarefa era indicar na folha qual que era a forma que tinha sido, aquela figura que foi apresentada. Então, a gente tinha esses dois tipos de tarefa, né, essa aqui, né, envolvendo evocação da não palavra, né, mais difícil fonologicamente, aqui era mais simples fonologicamente, a criança tinha apenas que indicar qual que era o símbolo, aqui a figura associada. Então, aqui, vendo os resultados desse estudo, passando rapidamente, esse aqui é um primeiro, só para a comparação dos grupos aqui em tarefas de leitura, né? Então, mostrando aqui que os grupos têm diferentes habilidades de leitura, mas avançando rapidamente aqui para a gente ver as medidas do componente fonológico e visoespacial separadamente. Aqui a gente tem o DigitSpan, né, e os grupos são diferentes, né, o desempenho do grupo controle é superior. E no SPAN de não palavras, também aqui as crianças, esses grupos têm diferença entre si, né? Então, o grupo controle tem um desempenho superior. No caso da memória visoespacial, aqui medida pelo blocos de Corse, a gente não tem diferença entre os grupos, e nem para memória de formas, né? Só para memorização de figuras, né? Então, o que a gente vê aqui que, de fato, a memória de trabalho puramente fonológica está prejudicada aqui nas crianças com dislexia, mas o componente visoespacial não está. E olhando aqui os resultados das tarefas de binding, né? Então, em ambas as tarefas aqui, os grupos são diferentes, né? O grupo controle tem um desempenho superior ao grupo com dislexia. Né? Colocar graficamente aqui esses resultados, né? Mostra que, né, para o grupo, dada a forma, a criança tem que recuperar a não palavra associada, é, né, uma tarefa mais difícil aqui do que, dada a não palavra para ela recuperar e indicar a forma. Né? Então, aqui a gente tem a diferença de desempenho essas duas tarefas, mas os grupos se comportam ali de maneira análoga, né? A equipe de desempenho do grupo controle é sempre superior ao das crianças com dislexia. Né? Então, isso não difere entre si.
E o que foi interessante desse estudo, né? Que ao incluir essas medidas dos componentes específicos, isso possibilita um tratamento estatístico, né? A gente fez analisando através do modelo linear de efeitos fixos, em que a gente avaliou o desempenho nas tarefas de expand e bind, né? Usando grupo e tipo de bind, né? De tarefa como preditores, mas considerando ali a capacidade, as medidas de desempenho em memória fonológica e visoespacial como covariáveis. Então, essa análise estatística permite controlar, assim, para os componentes específicos. O que isso mostrou para a gente, né? Mostrou que os grupos diferem significativamente entre si, os tipos de binding também diferem entre si, mas não há uma interação entre grupo e tipo de binding, né? Então, ou seja, né, é isso que a gente vê aqui, né? Então, os grupos têm um desempenho aqui, né, análogo aqui, não tem nenhuma interação entre o tipo de tarefa e a habilidade ou não de leitura das crianças, né? E as variáveis de controle, né, a gente encontrou apenas um pequeno efeito, né, um efeito muito fraco da tarefa do componente fonológico, aqui da repetição de não palavras. Mas era um efeito assim, que ficou né, marginal, ele era um efeito bem fraco. O que isso mostrou para a gente? Né? Que essas dificuldades das crianças com dislexia na tarefa de binding, de fato envolve um componente específico, né? Que está relacionado à integração das informações. Porque, por exemplo, se fosse o caso da diferença entre os grupos ser explicados apenas pela capacidade da memória fonológica, né, pelo componente puramente fonológico, então, pelo fato de usar essa covariável, a gente não iria encontrar aqui uma diferença significativa entre os grupos, né, na tarefa do bind. Então, o que essa análise mostrou? Que os grupos diferem entre si, de fato, mesmo considerando a diferença que eles possuem no componente fonológico, quando considerado isoladamente. Então, isso mostra, né, que, de fato, a gente tem um componente específico de bind e que traz uma dificuldade maior para essas crianças, né? Então, não é uma dificuldade simplesmente de memória de trabalho fonológico, mas também que envolve ali, a associação com os estímulos visuais. Então, isso que esse estudo trouxe, né? São resultados interessantes aí, permitindo avançar aquilo que a gente tinha observado no estudo anterior, né? Que, de fato, as crianças com dislexia parecem ali ter um problema ali com relação ao bind de informações. Isso levou, mas aqui, né, a gente viu só a questão do binding em si. Mas ficou aquela questão também do primeiro estudo que tinha ali também uma maneira de se observar a aprendizagem, né? Então, isso nós fizemos um outro estudo que foi para investigar como que ocorre a aprendizagem dessas associações ao longo de várias provas. Então, esse estudo foi publicado no ano passado, também aqui em parceria aí com o pessoal da Universidade de Pádua. O que a gente fez nesse estudo? Então, a gente usou uma tarefa mais simples, mas uma tarefa mais adequada para a gente verificar a aprendizagem em grupos de crianças com diferentes habilidades de leitura. Então, aqui, novamente, a gente usou aqui figuras sem sentido, usamos também pseudopalavras, né? Então, que a gente tinha de estudos realizados anteriormente. Mas o que a gente fez de específico aqui? A gente trabalhou com dois tipos de associação, né? A gente trabalhou com associações fixas, então a gente pegou a gente pegou pares aqui de sílabas e figuras
e mantivemos elas fixas ao longo de todo o experimento. No experimento tinha 18 provas e tinha associações que eram variáveis. Então, aqui o que a gente fez? A cada prova par, a gente apresentava essas mesmas combinações aqui. E a cada prova ímpar, essas outras figuras, essas outras não palavras, né, sílabas sem sentido, elas eram associadas aqui aleatoriamente entre si, né? Então, isso que foi associado a GROL aqui, não era a mesma associação que tinha na outra prova ímpar e assim por diante, né? Então, aqui a gente tinha simplesmente uma memória temporária, né, para essas associações que que variavam a cada prova ímpar. E nas provas pares, aqui então a gente tinha as mesmas combinações. Aí qual que era a ideia? Era ver se ao longo dessas várias provas as crianças iam aprendendo aqui que essas combinações eram consistentes, né? Então, se haveria ali uma melhora do desempenho ao longo das provas, mostrando que há uma aprendizagem dessas associações. E a gente fez isso em dois estudos separados, né? No estudo 1, esses estímulos a cada prova par, eles eram apresentados em ordem aleatória, né? Eles não seguiam ali uma recorrência. E no estudo 2, a gente manteve eles na mesma ordem. Então, no estudo 2 ali, tinha uma ordem fixa. Eles eram apresentados sempre na mesma sequência. Então, a ideia é que seriam facilitar aqui o processo de aprendizagem dessas associações. Então, basicamente, a tarefa era essa, né? A gente trabalhou com 18 provas, né? Então, provas pares, associações fixas, ali que a ideia é que elas poderiam ser aprendidas, e nas provas ímpares, associações variáveis ali, que a gente não ia ter melhora de desempenho, porque não ia acontecer aprendizagem. E a gente trabalhou com a apresentação de 4 estímulos. Então, 4 estímulos, sem sobrecarregar muito a memorização. Então, era apresentada aqui em sequência, né? Cada forma associada a uma sílaba. Após a apresentação dos 4 estímulos, a gente apresentava as formas na tela e vinham as dicas verbais apresentadas, né? Isso foi feito no computador, né, computadorizado, e apresentava a sequência aqui. Bris, por exemplo, a criança tinha que indicar que era esse. Traz, a criança tinha que clicar aqui em cima desse símbolo, até acabar de indicar os 4. Então, no estudo 1, a gente vê que a ordem era aleatória aqui, né? Não seguia a mesma ordem de apresentação. E no estudo 2 que a gente realizou, né, a gente apresentava essas dicas verbais na mesma sequência aqui apresentada, né? Então, prim, traz, bris, frode, prim, traz, bris, frode. Então, mantinha aqui a questão sequencial. Então, o objetivo aqui foi comparar como crianças com dificuldades de leitura e crianças com leitores típicos, como é que ocorria a aprendizagem nesses dois grupos de crianças. A amostra do estudo 1, né, 28 crianças no grupo controle, leitores típicos, e 28 crianças aqui com dificuldades de leitura, né? Aqui não eram crianças diagnosticadas com dislexia, mas eram crianças com um perfil de leitura, com grandes dificuldades de leitura, ali, que foram avaliadas em diversas escolas, né? Então, aqui a gente tem ali os grupos pareados, aqui, por sexo, o ano escolar, idade, e uma tarefa de raciocínio visoespacial, né? E aqui a diferença aqui, que esses grupos de crianças tinham ali na leitura de um texto e na leitura de não palavras, né? Então, aqui a gente vê que os grupos eram diferentes aqui nessas habilidades de leitura. O estudo 2, com uma outra amostra também dessas crianças com perfil parecido, né? Um outro grupo de crianças, né, que também pareados, aqui por habilidades visoespaciais, e aqui com diferentes perfis aqui de leitura, né? Então, aqui as crianças com bastante dificuldade de leitura. Então, foi isso que
essas são as amostras, né? Então, a gente pegou ali, né, estudo 1, estudo 2, aqui, crianças com graves dificuldades de leitura ali, e crianças com leitura típica. Os resultados do estudo 1, né? Então, aquele estudo que, olhando o desempenho das crianças, então, quando as associações, né, eram variáveis, né, então a gente tem pouca diferença entre os grupos, né? Eles, daqueles 4 estímulos, né, em média eles acertavam metade, né, e não tinha diferença entre os grupos. Mas, para aquelas associações que eram fixas, a gente vê aqui que o grupo controle, né, teve um desempenho superior ao grupo com dificuldades de leitura. Então, isso aqui foi o desempenho superior também, considerando aqui as combinações variáveis, né, as associações variáveis. Então, olhando aqui no desempenho geral, a gente vê que essas crianças do grupo controle, elas aprenderam aquelas associações fixas, né, ao longo das provas. Olhando isso mais graficamente, né, ao longo das diversas provas, né, aqui a gente tem o grupo controle, e aqui a gente tem, né, as associações fixas, né, nas bolinhas e nos quadrados aqui, aqueles estímulos variáveis, né, e aqui ao longo das diversas provas que foram feitas, né. Então, aqui a gente vê para as associações variadas, o desempenho segue aqui, né, numa média de 50%, e aqui ao longo das provas, para aquelas associações fixas, a gente vê que ocorre aqui uma aprendizagem desses estímulos. Para o grupo controle, né, nas crianças com dificuldades de leitura, a gente vê aqui, né, que não há uma distinção clara aqui de desempenho, né, para as associações fixas ou variáveis. Então, esse primeiro estudo aqui mostrou que o grupo controle foi capaz de aprender as associações e o grupo com dificuldade de leitura não foi capaz. No estudo 2, se a gente lembrar, a gente fez a apresentação sequencial, né? Então, os estímulos eram apresentados na mesma sequência. E aqui a gente vê, né, o resultado, olhando aqui os resultados gerais, né, novamente, os grupos não diferem entre si para as associações que são variadas, mas a gente observa aqui, para as associações fixas, que o grupo controle tem uma melhora considerável aqui de performance, e o grupo com dificuldade de leitura também, mas num grau menor, né, que a gente ainda, aqui nós temos, né, para aquelas associações fixas, uma diferença significativa entre os grupos, mas ambos os grupos diferem aqui do desempenho deles para as associações variadas. Então, olhando aqui ao longo das provas, né, o grupo controle, ele vai se diferenciando das associações variáveis aqui ao longo das provas. E o grupo com dificuldade de leitura, a gente vê também que o desempenho aqui é superior aqui, né, para as associações fixas em comparação com aquelas variáveis, né? Mas a gente vê aqui, né, uma distinção menos clara do que é para o grupo controle. Essa questão da gente apresentar, né, fazer a tarefa de memória seguindo sempre a mesma ordem, ela introduz uma regularidade muito grande na tarefa, né? E diferente do estudo 1, né? O estudo 1 era sempre variável, né, a ordem de evocação dos estímulos. E no estudo 2 a gente colocou a questão das associações sempre serem apresentadas e evocadas na mesma ordem de apresentação. Então aqui a gente vê que isso induz aqui uma facilitação bem maior de aprendizagem. É uma dica muito importante de memória, né? Então, o que a gente viu nesse estudo aqui, né? Então, os leitores típicos, né, eles aprendem essas associações, né, ao longo das provas, aquelas associações que são fixas, né? Então, eles extraem essa regularidade, né, e isso independe de se perceber que essas combinações são fixas ou não, né? Geralmente, as crianças acabaram não percebendo. Isso, a gente vê que há uma consolidação dessas informações na memória de longo prazo, né? O processo ali de aprendizagem. Então, isso a gente vê claramente nos leitores típicos,
E independe aqui, no caso, se os estímulos são aprender esses estímulos. Tá? Só um pouco aqui, a gente recebeu uma mensagem que a conexão da internet está instável. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. E as crianças com dificuldades de leitura, né, então elas apresentaram aqui uma baixa consolidação das informações na memória de longo prazo, né, muito fraca quando uma consolidação inexistente, na verdade, né, quando os estímulos, quando a tarefa é feita em ordem aleatória, mas quando os estímulos têm a questão da recorrência da ordem ser mantida, aí a gente tem que elas conseguem ali extrair as regularidades e aprender essas associações, mas num grau menor ainda do que os leitores típicos. Né? Então, vendo assim, né, esses estudos que nós fizemos, então a gente partiu dessa questão, bom, será que as crianças com dislexia, com transtornos de leitura ou com grandes dificuldades de leitura, têm dificuldades com o binding? Então, a gente viu nessas pesquisas que sim, né, o binding representa uma dificuldade para essas crianças, e a gente viu que não é uma dificuldade que se deve simplesmente a uma dificuldade de natureza fonológica, verbal, mas sim transcende, né? Não é só dificuldades fonológicas que essas crianças possuem, mas também a dificuldade de integrar o fonológico com o visual. Então, aqui, né, esse componente da memória de trabalho, né, apresenta ali um comprometimento ali nessas crianças também, né? Então, isso tem um impacto, não só nessa capacidade de memorizar ali, fazer essas junções temporárias, né, que é justamente isso que a criança está fazendo quando ela aprende a ler, como também, que esse último estudo mostrou, que há também um certo comprometimento de aprender, né, de consolidar essas associações que são regulares na memória de longo prazo. Então, aqui, trazendo aqui, mostrando como que a memória de trabalho pode estar impactada nessas crianças. E trazendo também aqui como isso, como pode haver como se pode pensar em intervenções, né? Então, por exemplo, a gente vê que a dica de manter uma sequência fixa e de repetições em sequências fixas pode ser uma dica importante para essas crianças com dislexia, né? Então, isso pode ser utilizado ali, né, em materiais de intervenção, né, quando se pensa ali, né, em fortalecer, em favorecer a apresentação, a consolidação na memória, né, e a automatização da leitura nessas crianças. Então, essas pesquisas relacionadas mais especificamente a crianças com dificuldades mais verbais. Tem outros estudos que eu não vou apresentar hoje, eu vou só deixar indicado aqui, que também investigaram, por exemplo, a associação de cores a locais no espaço. Né? Então, associar um objeto visual aonde ele apareceu, né? Qual local que ele apareceu. Então, a gente viu essas associações em crianças com dislexia e crianças com transtorno de aprendizagem não verbal. Né? Então, que é um perfil ali de crianças que têm baixas habilidades visoespaciais. Né? E também nessas crianças com transtorno não verbal, nós vimos associação de cores e formas. Né? Então, tem essas duas pesquisas aqui também nessa linha de verificar essa memória de trabalho para informações mais complexas, né? Para informações integradas. Fica aqui, então, a indicação desses outros estudos. Né? Encerro aqui a minha apresentação, né? Agradeço pela atenção, agradeço pelo convite, né? Aqui os financiamentos que eu recebi, né? Atualmente é um PNPD CAPES, aqui no programa de pós-graduação em Neurociência e Comportamento, e as pesquisas realizadas com o apoio da CAPES, né? Aqui tem os meus contatos, quem quiser conhecer meu trabalho, aqui também tem o meu perfil no ResearchGate, vocês podem dar uma olhada.
É isso, pessoal. Estou aqui para responder as dúvidas agora, questões. Perfeito. Ricardo, muito obrigado pela apresentação. Foi rápida, clara, muito boa sua apresentação. Isso reflete na quantidade de perguntas que nós temos aqui, que eu vou tentar filtrar algumas para que nós consigamos fazê-las dentro do limite estabelecido de tempo. Tá bom? Uma primeira pergunta, ela pergunta se, a partir do perfil de prejuízo de crianças com dislexia, qual o impacto nas estratégias de ensino? A partir do perfil que você apresentou de crianças com dislexia, qual o impacto nas estratégias de ensino você poderia destacar? Pensando primeiro não numa estratégia mais ampla de ensino, mas em estratégias, possíveis estratégias de intervenção, seria justamente entender, né, o que essas pesquisas estão mostrando, né, que existe uma dificuldade de associar ali as formas gráficas aos sons, né? Então se pode trabalhar com unidades silábicas, né, mostrando a sílaba escrita, mostrando a sílaba falada, fazendo a criança repetir. Então essas pesquisas mostram que precisa reforçar essas associações. E uma das maneiras de se fazer isso seria trabalhar com essas unidades, né? Primeiro sílabas, depois palavras, né? Procurando ali trazer uma recorrência, né? Então mostrar também em sequências fixas, né? Mostrar palavras que são de escrita mais complexa, né? Que tem menos transparência na ortografia, né? Que são as exceções no caso. Então reforçar isso para tentar fazer consolidar essa associação nessas crianças com dificuldades de leitura e dislexia. Então, assim que eu vejo, assim, numa estratégia de intervenção, e em termos de ensino mais amplo, né, entender que isso faz parte do processo de aprendizagem, né, que essa associação, né, juntar aquilo que é visual com o fonológico é importante trabalhar essa associação, trabalhar repetidamente, né, ali durante o processo de aprendizagem. Espero ter respondido aí essa questão. Outra questão que foi feita aqui pelos ouvintes é de que ele destacou que um dos ouvintes destacou que existe uma limitação na pureza da tarefa. Por exemplo, elas avaliam apenas o componente fonológico da tarefa. Como os estudos de vocês controlaram essa limitação? Eu acho que o estudo mais bem controlado dessa questão do componente fonológico e do componente visual é aquela segunda pesquisa que eu apresentei, e que ali as tarefas de binding envolvia os dois caminhos, né? Partir do estímulo visual para recuperar o fonológico e partir do fonológico para recuperar o visual, né? Então tinha esses dois componentes ali englobados, e a gente também avaliou isoladamente os componentes fonológico e visoespacial. Então, ali, pelo tratamento estatístico, ali a gente procura ali controlar de uma maneira mais adequada, quais são os pesos desses componentes, né? Então, ali a gente vê que as diferenças de binding permanecem, né, mesmo considerando a diferença no componente fonológico, né? Ele poderia ser o oposto. Se fosse puramente explicado pelo fonológico, então ali a gente teria, no caso, que o efeito de grupo no binding poderia não ter sido significativo, né? Poderia ser simplesmente explicado pela baixa memória de trabalho fonológico, né? E não foi o caso, né? Então, esses são dados importantes, eu acho. E nesse estudo, sim, é mais robusto, né, metodologicamente. Nos outros tem essas limitações de não ter incluído outras medidas, né, para dar o tratamento estatístico adequado. Certo. Outra questão foi outra questão que estão fazendo aqui no chat, e é se foi feito algum teste de leitura com as crianças que apresentavam dificuldade. Se sim, qual?
São feitos testes de leitura, né, e são testes, né, todas as pesquisas foram feitas na Itália, né, então são testes de leitura de texto, leituras de palavras, leituras de pseudopalavras, né, e são testes normatizados, né, então essas crianças foram avaliadas sempre com esses testes de leitura, né, e para isso estabelecer, né, então eram crianças que eram avaliadas assim, em suas habilidades de leitura. No primeiro estudo que eu apresentei, né, na primeira pesquisa e na segunda pesquisa, eram crianças com diagnóstico, né, elas passaram ali pelo serviço de atendimento, pelo ambulatório da universidade, né, foram avaliadas, tiveram um caso discutido e tiveram diagnóstico de dislexia de fato. Só essa última pesquisa que eu apresentei, né, foram crianças ali que tiveram habilidades avaliadas, mas na escola, né? Então, a estagiária foi nas escolas, né? Avaliou essas crianças, né? Verificou o histórico, né? Trabalhou ali com testes de leituras, né? Então, mas são testes validados lá na Itália. Bem, uma questão sobre a padronização das pseudopalavras. Elas eram todas similares fonologicamente? O nível delas? Aquelas pseudopalavras que a gente usou, né, elas foram controladas sempre para ter aquela estrutura de uma consoante, né, o R, uma vogal, e ali uma consoante muda no final, né? Então era brep, grol, drup, né, pris. Então teve esse controle que isso a gente pegou de outros estudos, né? A gente pegou do estudo do grupo do Jones, do Robert Log, de 2013, que estudou adultos com dislexia, né? Então ali tinha esse controle ali, né? Todas essas pseudopalavras tinham esse formato, né? Teve esse controle, sim. Certo. Como é que o senhor enxerga a relação do espaço, do esboço visoespacial para a leitura? Como é que eu enxergo, hein? Sim, como é que o senhor entende a importância do esboço visoespacial para o processo de leitura? Eu entendo que ele tem a sua importância, mas eu vejo mais como a questão da integração como sendo muito importante, sabe? Aquela integração de um aspecto mais visual e como ele se integra ao verbal. Então, depende ali dos estudos, né? Eu sei que tem estudos mostrando ali, estudando dificuldades de natureza mais visual em crianças indivíduos com dislexia, né? Então, tem estudos dedicados a isso, né? Verificar, de fato, aspectos mais visuais. Geralmente de atenção visual, né? Mas em termos da leitura, e o que a leitura exige ali da memória de trabalho, né? Eu vejo ali, de fato, como havendo uma importância grande do componente fonológico e integrado com o componente visoespacial, né? Essas duas coisas são verificadas, eu acho. Foi também perguntado como o treino do Biden ele pode ser utilizado como uma estratégia de intervenção para dislexia. Consegui entender? Consegui. É bem interessante essa pergunta, né? Porque é fazer a ponte, né, daquilo que a gente está verificando através dessas pesquisas. É pensar que como que a partir delas a gente pode pensar em intervenções. Eu penso, né, que uma maneira de se fazer isso, né, seria preparar materiais, né, ali, baseado em sílabas, baseado em palavras, né, e trabalhar ali na apresentação. A criança ter acesso ali na hora da intervenção, né, a pronúncia daquela sílaba, né, a leitura em voz alta daquela sequência, para em seguida também ali ela repetir.
É o que a gente vê, que, principalmente que esse estudo de aprendizagem mostra, né, que há um espaço ali para elas aprenderem, né? Desde que você mantenha ali uma sequência fixa, né? Ou seja, a sequência sendo mantendo fixa, a repetição de uma mesma sequência pode facilitar, pode favorecer a aprendizagem, né? É uma aprendizagem no nível menor do que o grupo controle, mas é uma aprendizagem. E não foi verificada se a ordem é variada, né, naquele primeiro estudo. Então, isso que pode ser usado como intervenção, né? Trabalhar com sílabas, trabalhar com o adulto lendo aquelas sílabas, e a criança também repetindo, mas mantendo ali sequências, né? Então, trabalhar com unidades silábicas, trabalhar com palavras, e ali em estruturas sequenciadas, né? Repetição de sequências ali, visando ali a consolidação, né, dessas informações integradas na memória. É assim que eu vejo como pode ser pensado uma intervenção direcionada aí por essas pesquisas. Aí, Ricardo, o pessoal está vendo muita aplicabilidade desses seus estudos na parte educacional, porque a grande maioria das perguntas envolvem isso, como, por exemplo, essa que eu vou fazer agora. Se o senhor poderia explicar mais sobre as possíveis aplicações educacionais dessa maior facilidade de evocação de sequências na consolidação da memória. Tem metodologias de ensino para crianças com problemas de leituras baseadas nessas pesquisas? Por essa última, se tem, teria que ver o que se está pensando em termos de intervenção, né? Eu acho que algumas dessas coisas acabaram sendo incorporadas, acho que lá na Universidade de Pádua, né, que eles trabalham com diagnóstico e intervenção. Então, essa questão de manter, de usar repetições. Lá também eles desenvolveram maneiras de intervenção de leitura de textos e partindo de unidades silábicas, enfim, né, se pensa nesses materiais para intervenção. Não conheço se eles publicaram algo a respeito, né, se tem pesquisas direcionadas à intervenção. Em termos educacionais, né, eu acho que o que é interessante, né, o que isso pode trazer de novo é justamente pensar, bom, qual que é o desafio dessas crianças que estão aprendendo a leitura? Né? É entender, né, que a leitura envolve justamente esse sistema cognitivo complexo que é a memória de trabalho, né, que que não envolve simplesmente um aspecto fonológico isoladamente, um aspecto dos grafemas, mas sim envolve a associação, integrar essas coisas, ver essas coisas como juntas, né? Então, trabalhar na associação dos grafemas com os fones, né? Com os sons da fala. Então, trabalhar, seja na apresentação disso para a criança, seja em ela repetir, né? Então, as duas vias eu acho que é importante, né? Eu acho que isso tem que ser compreendido, né? Se a gente entender, bom, a gente tem um sistema que é a memória de trabalho, né? É a memória temporária para as informações. Aquele desafio que a criança tem naquele momento de aprender, para ela aquilo é muito novo, né? Então, ela está vendo o grafema, está associando aquilo aos sons da fala, né? Então, ela tem que fazer essa integração. Né? Como é que essa integração pode ser fortalecida? Então, a gente vê, né? Se mantendo certas regularidades do estímulo, se os estímulos aparecem, tem uma regularidade onde eles estão aparecendo, né? Uma regularidade espacial. Aquilo a gente viu que favorece a integração. Manter a ordem também, né? Repetir ali numa questão de ordem, também favorece, numa etapa inicial, a aprendizagem. Né? Então, depois você pode pensar em começar por esses materiais mais estruturados e aos poucos ali tirando a estrutura, né, fazendo ordens mais variadas, né, ali para dar o pulo para a generalização. Uma questão também que foi levantada aqui o que é que promove uma maior demanda de processamento? A complexidade do estímulo ou a quantidade de informações que o Biden utiliza nas perguntas?
Porque eu vi que você utilizou como uma espécie de um formato de span de dígito, só que um span fonológico. Vocês avaliaram se a complexidade do estímulo ela requisitava uma maior demanda de processamento ou tendo um maior prejuízo nos dislexos, ou se não, existia uma equiparidade entre a quantidade e a complexidade do estímulo? Eu acho que essa questão da complexidade, né, ela envolve esses dois aspectos que foram mencionados, né? Um é a quantidade de estímulos, né? Então, a memória de trabalho se caracteriza por isso, né? Ele é um sistema cognitivo de capacidade limitada. Uhum. Ainda mais se a gente pensar na questão da integração, né? Então, a gente vê isso na prática da avaliação, né? Se a gente avalia um componente visual, o visoespacial, isoladamente, a gente tem um desempenho. Se a gente avalia o componente fonológico isoladamente, a gente tem um nível de desempenho. Mas se a gente associa as duas coisas, vira de fato mais complexo. Então, além de ter a complexidade da quantidade de informações, também tem a complexidade envolvida na integração, né? Então, isso tem esse aspecto envolvido. Em termos da dislexia, né, tem a dificuldade, né, relacionada às características do estímulo em si, né, características mais fonológicas, digamos assim, e que se soma ali a questão de integração ao sistema visoespacial. Né? Outra questão aqui bem interessante que foi levantada em consideração os aspectos socioculturais que intervêm no processo de aprendizagem, esses testes aplicados na Itália, eles deveriam ser adaptados para serem aplicados no Brasil? Ou não? Eles são básicos o suficientes que independem de adaptação? Não, acho que podem ser aplicados aqui também. Essa questão das diferenças, né? O que eu vejo principalmente linguística, né? Porque o italiano ele tem uma grafia, a ortografia é transparente, né? É muito mais regular. Né? Então, a correspondência ali entre os grafemas, né? Entre as letras e os sons é praticamente 1 a 1. Então, não tem irregularidades como tem um pouco a mais já no português, né? Então, tem esses aspectos, né? Então, que traz ali, eu acho que isso pode ser investigado aqui no Brasil, também pode ser verificado também, né? No caso das crianças italianas, é interessante porque aquelas crianças que têm a dificuldade de leitura, elas erram bastante, né? Então, pode ser que elas tenham uma dificuldade ali relacionadas, de fato, à integração ao binding, né? E sendo que, talvez, né, sempre especulativo isso, né? Crianças que crescem, que estão se desenvolvendo com uma ortografia mais opaca, né, talvez essas ortografias mais opacas envolvam um pouco mais do componente fonológico do que a ortografia transparente. Né? Então, mas a respeito de se usar esses testes, eu acho que pode ser usado também aqui no Brasil e em outras línguas. Bem, o nosso tempo praticamente está estourado. Nós já finalizamos as perguntas. Eu queria agradecer ao professor Ricardo Bastos pela apresentação, muito direta, objetiva, e esclareceu muitas questões. Isso se reflete também na quantidade de perguntas que foram feitas a respeito do tema, mostrando a importância dele, principalmente de caráter pedagógico, porque a gente sabe que uma criança que tem um processo de aprendizagem mais complicado do que os demais, a gente meio que está roubando a vida, a formação dessa pessoa. Então, estudos como esse que o Ricardo apresentou são importantes justamente para tentar compreender melhor o processo de dislexia e elaborar estratégias que venham a compensar e minimizar os efeitos negativos decorrentes dessa dificuldade. Porque, como eu já falei, a gente meio que rouba, a dislexia rouba
processo de formação das crianças. Então, por isso que é a importância desse seu projeto. Parabéns, professor. E também eu queria agradecer novamente, agradecer muito sua participação, sua disponibilidade. Você foi nota 1000. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. A todos os ouvintes, nós encerramos essa palestra por enquanto e às 3h30 nós retornaremos com outro tema, tá bem? Uma boa tarde a todos e até já. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, até. Obrigado, boa tarde.